Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula do curso para professores para criação e uso didático de videoaulas, tá? Agradeço a todos por mais uma presença, tá? E nós vamos começar. Luciano, hoje, ele está fazendo o papel de quem está passando a apresentação para mim, tá certo? E hoje ele vai segurar um pouquinho as pontas, porque não temos o apoio do Neto, que ele teve que estar em outro evento, né? Mas hoje a gente vai começar com um assunto interessante, que são metodologias de ensino e produção de material didático, tá? Essa é a nossa temática de hoje, tá? E eu gostaria de pedir a vocês, né, tivessem atenção, perguntassem mesmo nessa aula, porque ela vai ser uma das mais importantes de todo o processo, tá? Então, vamos começar. Metodologias de ensino e de produção de material didático. Vamos passar, Luciano? Vamos lá. Bom, surgem algumas questões quando a gente está lidando com videoaulas ou com material instrucional em curso de educação à distância, tá? Em outras ações, né, que envolvem formação, e tem algumas coisas que a gente precisa saber de antemão, né? Alguns fenômenos que a gente precisa entender para poder entender o que significa fazer material instrucional, fazer material didático, tá? Fazer videoaulas, tá? Então, basicamente, a gente levanta algumas questões e anotem um pouco os nomes, né? Marquem os nomes por enquanto, que a gente vai falar. Por exemplo, o que são artefatos culturais na educação, né? Essa é uma questão interessante, tá, que a gente vai estar debatendo nessa aula de hoje. O que é o uso instrumental, né, na educação, tá? Você pensa muitas vezes numa tecnologia, como que ela funciona, como ela se desenvolve, e tem várias formas da gente utilizar ela. Quando o vídeo é um artefato cultural e quando ele faz parte do uso instrumental. Essa diferença é importante, tá? E aí vamos dizer que o artefato cultural é, antes de mais nada, uma mediação instrumental. E aí a gente tem que ir um pouco para a psicologia de Vygotsky, que a gente falou ontem sobre essa psicologia, né, no curso da Mariana, e na psicologia de Vygotsky, tá? Vygotsky já no final da carreira dele, ele tinha um grupo, que era o grupo da Escola Sociohistórica de Vygotsky, tá? No qual, vamos dizer, ele vai gerar o conceito de artefato cultural como uma forma de mediação. E aí é preciso que a gente entenda essa forma de mediação como uma relação, tá, entre a comunicação e a entre a comunicação e entre as ideias educacionais. Tentando explicar de uma forma, eu vou fazer aqui um pouco uso do vídeo, né? Deixa eu ver se vai aparecer o meu rosto aqui, tá? Deixa eu ver se já vai aparecer. Pronto. Já deve estar aparecendo já já. Vamos pensar o seguinte, né? Vygotsky, quando ele tem contato, tá? Vygotsky, durante o início da Revolução Russa, ele assume algumas cadeiras, tá certo? De psicologia. Ele começa
estudar, ele tinha formação na área de medicina, mas ele começa a estudar algumas coisas, ele começa a ter contato com as observações de Pavlov, tá? E ele começa a ter também contatos num campo da psicologia animal chamada etologia. Etologia é a psicologia animal. Ele começa a ter contato com os estudos de laboratório, observação animal, e ele começa a ter contato com estudos dos animais em campo. Tipo, hoje, como que, por exemplo, a Discovery faz, indo a campo observar o animal no local onde ele vive mesmo, tá? Então, né, dessas observações, ele começa a perceber, começa a relacionar dois fatos. Que os animais, eles têm estruturas de comunicação e eles têm estruturas de pensamento, tá? Para resolver problemas, tá? Não se esqueçam que quando o Vygotsky começou a carreira dele, né, ele vai fazer um livro chamado Pensamento e Linguagem. E nesse livro Pensamento e Linguagem, ele vai falar justamente sobre como que o ser humano ele usa a linguagem para expressar pensamentos e como o pensamento aprimora a linguagem, tá? Então, essas estruturas, ele vai observando, tá? Que, vamos dizer, nos animais, essas estruturas existem, estruturas de pensamento, estruturas de comunicação, que são a linguagem, mas são estruturas que estão separadas. Mas ele vai fazendo uma leitura dos trabalhos de Pavlov e vai fazendo a observação de alguns outros estudos do pessoal que ia a campo observar os animais, e ele começa a ver que, à medida que vai se aproximando dos mamíferos, tá? Essas estruturas, elas vão se aproximando. Elas vão se aproximando. As estruturas de comunicação e as estruturas de linguagem, de uma tal forma que essas estruturas, elas se fundem. Chega um determinado momento que, no ser humano, essas estruturas, elas se fundiriam. Então, essa fusão das estruturas, ele no pensamento e linguagem vai dizer, quando a fala estrutura o pensamento, e quando o pensamento estrutura a fala, então você vai ter um fenômeno chamado mediação, tá? E existem várias formas de mediação. Muita gente, inclusive na pedagogia, confunde muitas vezes a mediação com aquela mediação que é dito muitas vezes, a mediação de conflitos, que é uma visão do direito, tá? É uma visão de mediação que o povo do direito traz da resolução de confrontos. Essa visão da mediação como uma resolução de confrontos não é dela que estamos tratando. Muitas vezes, muita gente confunde mediação pedagógica com isso. Nós estamos falando de uma outra estrutura, uma estrutura psicogenética, tá? Que a fala, que no livro Pensamento e Linguagem se diz que a fala estrutura o pensamento e o pensamento estrutura a fala, como se fosse numa espiral crescente, tá certo? E no caso, tá? A mediação é o artefato cultural é uma dessas formas de mediação, tá? Então, por exemplo, quando eu me aproprio da caneta, por exemplo, essa caneta, tá? Ela carrega uma estrutura de mediação nela, tá certo? Ela carrega uma estrutura de mediação, tá? Nessa tecnologia, eu não preciso falar qual é essa estrutura. Se eu for testar ela no papel, chega uma hora que eu vou bater ela no papel, ela vai soltar riscos, tá? E muitas vezes, quem já não viu uma criança, tá, dirigindo uma caneta num papel,
e, de repente, ela começa a riscar. O que ela está fazendo ali? Ela está fazendo um test drive. Ela está testando essa tecnologia, a caneta. Depois, com o tempo, ela vai adquirindo uma linguagem e daí vai surgindo aqueles desenhos, os desenhos mais simples, depois vão surgindo construções mais elaboradas, aí você vê a criança já utilizando a tecnologia como uma estrutura, tá? Então, isso é o que a gente chama de artefato cultural, tá? E o artefato cultural, ele também é um instrumento, ele também é um objeto instrumental que eu pego, que eu manipulo, que eu utilizo, tá certo? Então, vamos só recapitular um pouquinho. Isso aqui, tá? Enquanto tecnologia, faz uma relação entre a pessoa que inventou isso, eu não sei quem foi que inventou a caneta ou o giz, tá? Ou qualquer outra figura como essa, mas há muito tempo atrás teve alguém que inventou algo que permitiu escrever, tá? Então, houve dali diversos aperfeiçoamentos também nesse objeto. Então, nesse sentido, o artefato ele é um instrumento, tá? Isso aqui é um instrumento, tá? Que me permite comunicar-me com o mundo, tá? Eu posso me comunicar, expressar ideias a partir daqui. Vamos voltar aos slides, tá? Vamos voltar aos slides. Então, no caso, a gente, vamos dizer, vai configurando a ideia de artefato cultural, tá? Enquanto aquilo que me permite estar comunicando com o mundo, tá certo? Vou pedir só um favor para o Luciano. Luciano, bota o slide de novo, tá? Se puder, carrega o slide novamente. Deixa eu ver aqui se eu alterando o layout já fica melhor. Pronto. Então, no caso, tá? A caneta, ela constitui um artefato cultural e ela constitui um instrumento, tá certo? Que me permite fazer a comunicação, tá? Entre a minha pessoa, a minha inteligência, com outras inteligências, tá? E aí vamos dizer que toda a tecnologia que nós temos à nossa disposição são artefatos culturais, tá? Então, basicamente, o que nós fazemos? Nós fazemos uma mediação instrumental, tá? Através das mídias, tá? As mídias nos permitem comunicar vídeo, permitem comunicar áudio, permite comunicar, muitas vezes, sabores. Por meio das sensações, nós temos toda uma comunicação midiática, tá? Quando o artefato cultural é uma forma de mediação educacional, tá? A gente pode já dizer que o artefato cultural, ele sempre vai ser um meio educacional, tá? Ele, em qualquer situação, ele vai ser um meio educacional, um meio que lida com essas questões. Como se utiliza o vídeo em uma perspectiva socio-interacionista? Isso a gente vai tentar responder um pouco ao longo do tempo, pensando no vídeo enquanto um artefato cultural, tá? E aí a gente tem que fazer uma diferença dos artefatos. Eu posso ter usos instrumentais diferentes de um artefato cultural, tá? Por exemplo, a cadeira, ela foi feita para ser um artefato que expressa a minha capacidade, expressa o ato de eu poder sentar em algum local.
ela se comunica comigo me atraindo para esse ato. Mas eu posso também utilizar ela, mudar o uso instrumental dela. Como assim? Eu posso pegar a cadeira para trocar uma lâmpada, tá? Então, de repente, ela pode substituir a escada. E quando ocorre essa substituição da escada, tá? Ela permite que eu suba nela para que eu troque uma lâmpada, eu estou mudando o uso instrumental, tá? Estou ressignificando ela, tá? Estou mudando aspectos do artefato que ela é, tá? Então, isso é um fenômeno, essa questão da mudança de uso instrumental, que acontece muito com o computador, que acontece muito com o software educativo, que acontece muito com as ferramentas de AD, com as redes sociais, tá? A gente geralmente utiliza, vamos dizer, algo que foi criado para uma finalidade, a gente acaba utilizando para outra. Por exemplo, essa ferramenta que nós estamos utilizando agora, aqui, ela foi feita para fazer videoconferência, o Google Meet. Mas eu estou usando também para produzir vídeos. Estou produzindo vídeo. E vocês estão nesse processo de produção, tá? Então, eu estou sendo bem claro, está dando para entender, pessoal? Está sendo possível entender? Porque às vezes eu posso estar, vamos dizer, viajando lá longe e, de repente, as pessoas querem que se responda as coisas mais simples. Posso continuar, gente? Alguma dúvida? Tá bom. Então, vamos seguir. Ótimo. Então, está todo mundo atento. Estou vendo, está todo mundo atento. Então, vamos seguir. Vamos. Então, volto a isso. Artefatos culturais. Os artefatos culturais são simultaneamente ideais, conceituais, né? E materiais. São ideais na medida em que contém na forma codificada as interações quais eles previamente fizeram parte. Tais artefatos existem apenas na medida em que estejam corporificados na materialidade. Ou seja, você tem que ter uma comunicação material. Por exemplo, a pessoa pode até dizer para mim, o software ele não é material, porque eu não pego o software. Mas você manipula o software através do computador, seja através do teu dedo, seja através do mouse, você manipula o software, tá? Então, ele tem uma existência material nesse sentido. Tais artefatos existem apenas na medida em que estejam corporificados na materialidade. Isso se aplica à linguagem, discurso, tanto quanto às formas de artefato mais usualmente assinaladas. Na medida em que mediam a interação com o mundo, os artefatos culturais podem também ser considerados instrumentos, tá? Então, veja só, a caneta que eu mostrei para vocês, tá? Ela é uma forma de comunicação minha com o mundo, tá? É uma forma de comunicação com o mundo, porque eu, quando toco ela, eu preciso me apropriar, desenvolver uma forma de comunicação, uma linguagem para me comunicar. Em outras palavras, instrumentos como régua, compasso, cadeira, software, tá? Fogão, micro-ondas, em si carregam concepções idealizadas. E os dispositivos comunicacionais para a construção de significados. Portanto, é possível conceber que toda a tecnologia carrega elementos que favorecem a representação de conhecimentos e saberes, carregando em si mesmo um dispositivo que é epistemológico, tem a ver com a teoria do conhecimento, e pedagógico simultaneamente. Por exemplo, você vai para o teu carro, tá? Você acha que o teu carro não tem nada
de pedagógico nele, mas ele tem o volante, tá? Que carrega uma linguagem em si, ele tem um cockpit, tá? Quando você entra no carro, você senta naquela cadeira do motorista, bota o cinto, aquilo ali é um cockpit. Aquilo ali é um cockpit e tem um conjunto de ações que você faz até você dirigir o carro, que você acha que são ações bestas. Parece que são ações que estão incluídas fisicamente ali, mas elas são ações, tá? Que constituem uma relação pedagógica e psicológica profunda, tá? Você se comunica por artefatos, tá? O painel do carro, ele comunica para você a velocidade do carro, como está o óleo do carro, ele comunica várias coisas, tá? Ou a posição do pedal do acelerador, a posição do pedal do freio, a posição do pedal da embreagem comunicam também para você. E você tem que fazer um movimento quase que uma dança, tá? Você aperta a embreagem, daí você já muda o câmbio, então quando você muda o câmbio, você vai acelerando. Pessoas como eu, que são motoristas de ouvido, escutam o barulho do motor para desenvolver a ação, então assim vai se construindo uma série de... Tá? Então, o carro em si, ele é pensado como uma estrutura, tá? Uma estrutura de comunicação para você, e eu vou falar para vocês que tem uma área de conhecimento específica, futuramente eu vou estar falando, tá? Que é a engenharia pedagógica, que é uma área que trabalha essa relação com as tecnologias. Você sabia que, de repente, um cockpit de um carro, ele é desenhado e ele é pensado para que você se comunique com ele? Um curso de autoescola, ele é desenhado para se tornar o apoio teu? E a legislação de trânsito? A legislação de trânsito está associada à ideia da sinalização de trânsito. Ele é um artefato vivo em si mesmo. No pare, você para, tá? Daí você, vamos dizer, vê os carros passando. Se o semáforo, por exemplo, ele estiver verde, você vai se movimentar. Se ele tiver amarelo, você vai ter cuidado. Se tiver vermelho, você para. Então, há toda uma linguagem em processamento ali. E aquilo foi pensado quando foi desenvolvido. Foi feita toda uma engenharia pedagógica, tá? Para que aquele processo se desenvolvesse. Tá? Por isso que muitas vezes, de repente, uma vozinha chega e fala assim, né? Ô, meu netinho, ele liga, ele desliga, ele liga a televisão, desliga a televisão, ele monta o computador, ele faz, ele acontece, tá? Mas não é nenhum milagre isso daí, não. As coisas foram feitas para que ele pegasse rápido aquilo. Foi feito para que qualquer pessoa aprendesse a fazer aquilo, tá? As entradas dos cabos, as entradas, tá? Da fiação toda, entrada de áudio, todo aquele processo foi pensado para que você aprendesse a manipular rápido, tá? Então, todo o processo, toda a simbologia do processo é pensado com uma série de padrões de códigos de condutas para que você consiga desenvolver aquilo rápido, tá? Em outras palavras, instrumentos como régua, compasso, cadeira carregam em si concepções idealizadas. O Luciano, ele está até comentando aqui, né? Os cabos do computador só encaixam de maneira correta, por exemplo. Exato, tá? Então, toda essa tecnologia, ela foi pensada e foi desenvolvida dessa forma, e na França, nos anos 60, nos anos 70, nós tivemos o desenvolvimento dessa área da engenharia pedagógica, tá? Inclusive, algumas pessoas não têm uma ideia disso daí. Vamos avançar.
A mudança no uso instrumental, que eu já expliquei, ocorre quando se utiliza um instrumento desenvolvido com uma finalidade, enquanto artefato cultural para outra finalidade. Um exemplo prático ocorre quando a cadeira desenvolvida para se sentar é utilizada para funcionar como uma escada para tocar lâmpadas na ausência do objeto em questão. A mudança no uso instrumental de um artefato cultural é a ressignificação de um artefato cultural mediante uma necessidade imediata em se realizar algo. Deste modo, surgem tecnologias como o pau de selfie, mediante a mudança de significado que o selfie representou em relação à fotografia digital com o uso de celular. Tá? Então, de repente, alguém sente necessidade até de criar uma tecnologia nova para poder fazer uma fotografia digital de um outro jeito, que vai ser o pau de selfie. Tá? De repente, vai se criar uma coisa nova. Tá? E no mundo da ciência, nós vivemos fazendo isso. Vivemos fazendo significações e ressignificações. Tá? Vamos adiantar? Vamos lá? É importante que entenda alguns conceitos anteriores também para a gente poder falar dessa engenharia pedagógica e da engenharia didática, que é uma outra engenharia. Um desses conceitos vocês já conhecem, que é o contrato didático. Conjunto de expectativas que temos por parte dos professores com respeito aos alunos e o conjunto de expectativas que os estudantes possuem em relação ao professor. Como fazer o contrato didático em videoaulas? Em videoaulas, o contrato didático ele pode ser com respeito aos conteúdos abordados. Tá? A sequência como a gente apresenta o conteúdo abre a possibilidade para que você apresente o conteúdo deste ou daquele modo ao longo da formação. Depende da abordagem, tal contrato ocorre levando em conta a narrativa textual. Um exemplo disso é as aulas do Telecurso 2000, né? Os antigos cursos 2000, tá? Eles mostram sempre uma historinha que vai sendo contada para que você seja contextualizado numa situação e depois que você já está naquela situação, aí eles apresentam as situações como se fossem problemas, tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso ainda daqui a pouquinho. Vamos adiante? O que é uma sequência didática, né? Para poder entender toda essa dinâmica, eu tenho que trabalhar com uma fenomenologia baseada na didática, tá? Zabala, por exemplo, usa o termo sequências didáticas como sendo um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos. Para esse autor, é notória a adoção da sequência didática de uma perspectiva de sistematização e, portanto, do planejamento meticuloso veiculado aos objetivos de ensino, tá? Então, quando eu falo de sequências didáticas, eu estou falando de atividades ordenadas, estruturadas para a realização de certos objetivos. Tá? Então, quando, vamos dizer, eu pego uma perspectiva, tá? Como, por exemplo, usar a narrativa de algo, como uma sequência didática, isso é muito comum em videoaulas, tá? Então, eu associo a sequência didática ao discurso narrativo das videoaulas, tá? Pode ser uma opção mais simples, pode ser, tá? Mas ainda, vamos dizer, pode constituir uma videoaula? Pode, tá? As diversas formas de narrativas, elas podem constituir, nesse caso, uma videoaula. Vamos adiante? Tá?
E aí eu preciso entender, tá? Eu preciso começar a entender o que é a engenharia didática, né? Eu já falei da engenharia pedagógica e vou falar mais adiante. Mas o que é a engenharia didática? A engenharia didática ela foi desenvolvida na França por Michel Artigue e que é considerada parte da Escola Francesa de Didática da Matemática. Tá? Tem alguém da matemática aqui? Tem o Arthur, né? O Arthur que é da matemática. E visa trabalhar com a implementação e desenvolvimento de realizações didáticas. Tá? Segundo Gravina, que é uma pesquisadora lá do Rio Grande do Sul, essa metodologia adota princípios gerais da teoria piagetiana, ao privilegiar os funcionamentos cognitivos que concorrem para o aprendizado. Isso seria perceptível no espaço que o aluno possui dentro dessa metodologia. Além disso, a lógica faz uso de concepções da teoria das situações didáticas do Guy Brousseau, que visa compreender as relações que são estabelecidas em momentos de formação. Para entender melhor a engenharia didática, considere uma síntese dos conceitos centrais da Escola Francesa de Didática da Matemática, tá? Então, vamos adiante. Eu preciso entender esses conceitos centrais da Escola Francesa antes, para poder, vamos dizer, entender o que significa a engenharia didática. Eu ainda nem expliquei ela, tá? Situações didáticas. Brousseau, Apul de Machado, define situações como um conjunto de relações estabelecidas explicitamente ou implicitamente entre um aluno ou um grupo de alunos, num certo meio, compreendo eventualmente instrumentos e objetos, e um sistema educativo, tá? Que representa o professor, com finalidade de possibilitar a esses alunos um saber constituído de constituição. O trabalho do aluno deveria, pelo menos em parte, reproduzir características do trabalho científico propriamente dito, como garantia de uma construção efetiva de conhecimentos pertinentes. Então, de uma certa forma, se pretende, nas situações didáticas, levar a pessoa para a exploração científica, tá? De conceitos e de saberes, tá? Eu posso fazer situações didáticas para áreas que não são ciência? Posso. Para a área de tecnologia, eu posso constantemente fazer. E apoiando sempre em elementos da ciência, tá? Então, é um conjunto de relações que se estabelece entre o aluno, um grupo de alunos, num certo meio, compreendendo, eventualmente, instrumentos, objetos, um sistema educativo, tá? Um saber que se pretende ensinar com a finalidade de possibilitar a esses alunos um saber constituído ou em vias de constituição. O trabalho do aluno deveria, pelo menos em parte, reproduzir características do trabalho científico, propriamente dito, como garantia de construção efetiva de conhecimentos pertinentes. Vamos avançar? Outro conceito, né? Conceito de situação didática, continuando, né? Em outras palavras, o conjunto de relações estabelecidas entre o professor, o aluno e um saber, e arrisco adicionar recursos tecnológicos de ensino, constituem o que é concebido como situação didática. Então, ele vai envolver sempre o professor, o aluno e um saber. E eu coloco ainda as tecnologias enquanto artefatos culturais, tá? Então, isso seria a situação didática. Já uma situação adidática, tá? Segundo Pais, são aspectos dos fenômenos de aprendizagem em que não ocorre uma intencionalidade pedagógica direta
ou controle didático por parte do professor, tá? É aquele evento que acontece na aula, muitas vezes, sobre o qual a gente, muitas vezes, não tem controle, tá? Eu me lembro muito bem de uma situação que aconteceu quando eu era professor da UES, por volta de 2002, e eu estava explicando um determinado assunto, entra um passarinho na sala de aula. Aquele passarinho na sala de aula, ele se torna uma situação adidática. No entanto, o Paes reconhece que a expressão situações adidáticas, com a sua definição, parece ser algo contraditório, pois, num certo sentido, esse tipo de situação, ao afetar as relações didáticas, acabam por interferir no andamento das situações didáticas em si. Então, aquele passarinho, eu me lembro que quando ele entrou na sala de aula, eu estava falando justamente sobre situações didáticas para os meus alunos, e daí, vamos dizer, quando o pessoal para e se distrai com aquela ação, que você imagina na sala de aula como que deve ter sido, né? Aquele acontecido. Daí eu uso aquela situação para justamente exemplificar o fato do que são as situações didáticas, tá? E quando eu utilizo a história do passarinho para exemplificar o que seria uma situação adidática, eu estou sendo extremamente didático naquele momento, usando aquele exemplo como um exemplo didático. Em muitos casos, as situações adidáticas elas podem não contribuir, tá? Por exemplo, os alunos do CEA, que muitas vezes chegam naquele contexto e entram para poder passar uma lista, as pessoas, uma pessoa cair dentro da sala de aula, são situações didáticas que acontecem e que a gente deve estar preparado para essas situações. Até mesmo porque, por exemplo, em muitos casos, essas situações didáticas elas são importantes para que eu tenha minha aula. É importante que o CA ele vá na sala de aula, é importante que o DA, o CA, né, o centro acadêmico, o Grêmio, ele vá dentro da sala de aula expressar suas ideias, faz parte da democracia. A gente não quer, muitas vezes, um ensino democrático, então a gente tem que estar preparado para isso, né? Vamos adiante. Contrato didático, eu já falei para vocês, né? Aqui seria, vamos dizer, uma leitura mais formal, constitui um dos fenômenos didáticos mais influentes em situações de ensino-aprendizagem. Pode-se dizer que se trata do conjunto de expectativas e comportamentos que os alunos têm sobre o professor e vice-versa. O contrato didático pode ser estabelecido implícita e explicitamente entre o professor e o aluno. Além disso, o contrato didático revela aspectos da gestão docente em aula, bem como, segundo Paes, as concepções sobre contrato didático em Brousseau foram fundamentadas nas ideias sobre contrato social de Rousseau, bem como na concepção sobre contrato pedagógico de Filot, tá? Então, por exemplo, aquela ideia do contrato social do Rousseau é a ideia em cima da qual vai se basear o contrato didático. Então, Guy Brousseau, quando desenvolve essa ideia do contrato didático, então ele vai nesse sentido, tá? Vamos avançar? Transposição didática. Essa concepção, eu já vi, não sei se vocês sabem, eu já fui professor da UFC Virtual durante 9 anos, né? E durante o tempo que eu estive na UFC Virtual, havia um grupo que tinha um preconceito muito grande a esse conceito de transposição didática, mas, no fim, para poder preparar o material didático, eles usavam esse conceito sem saber esse conceito. Segundo Paes, pode ser compreendido como um caso específico de transposição de saberes. Deste modo, antes de perguntar o que é transposição didática, deve-se questionar o que significa a transposição de saberes. Para citado por Paes, ao considerar o saber como um conjunto de paradigmas no sentido de princípios e regras que os membros de uma comunidade científica compartilham em si,
Uma produção intelectual, para que seja considerada científica, deve respeitar as normas e princípios aceitos pela comunidade científica. Tá? Nessa perspectiva, um dos objetivos dos sistemas escolares e do professor consiste em propor ao aluno o ensino do saber científico como um saber a ensinar. Tá? Veja bem, ele vai ensinar o saber científico na escola. Mas o garoto que está aprendendo o saber científico, ele não é necessariamente um cientista. Tá? Um cientista, ele vive na fronteira do conhecimento, tá certo? Ele vive entre o conhecimento e a sua fronteira, tá? E no caso da escola, a gente vai tentar transformar o saber, tá? O conhecimento do estudante em um saber científico como um saber a ensinar. Então, a gente vai apresentar aquele conteúdo que já tem milhares de anos na história da humanidade, como logaritmo, como se fosse algo que ele estivesse conhecendo pela primeira vez na história da matemática, como se ele fosse um matemático, tá? Ou como se ele fosse um físico explorando um determinado conceito, tá? Nesse aspecto, Chevalat, citado por Pais, apresenta a noção de transposição didática. Vamos adiante. Então, a transposição didática, né, nesse sentido, é o quê? É um conteúdo do conhecimento, tá? Tendo sido designado como saber a ensinar. Sofre, então, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar lugar entre os objetos de ensino. Tá? O trabalho de um objeto de saber a ensinar faz um objeto de ensino que é chamado transposição didática. Tá? Então, por exemplo, aquele conhecimento. O que é um conhecimento? O conhecimento, a gente, vamos dizer, dentro dessa concepção da teoria do saber, tá? O conhecimento, ele é individual. Nós temos conhecimentos de matemática, temos conhecimentos de física, temos conhecimentos de língua portuguesa, temos conhecimentos, vários tipos de conhecimento, tá? Mas esse conhecimento, ele não configura um saber. Porque para configurar um saber, ele tem que ser apresentado como uma comunidade do saber acadêmico, tá? A comunidade científica é uma comunidade do saber. A comunidade escolar é uma comunidade do saber escolar. A escola é uma comunidade do saber escolar, tá? Tenta transformar conhecimentos, que é algo que os indivíduos têm, em saberes, que é algo que uma comunidade do saber tem, tá? A comunidade do saber acadêmico, tá? Ela, vamos dizer assim, vai adequar determinados conhecimentos, determinados conteúdos e conhecimentos e vão configurar o saber. Vamos dar um exemplo prático. Quando um estudante, em qualquer graduação, ele está fazendo o trabalho de conclusão de curso. Aquele trabalho de conclusão de curso, ele é ritual, num certo sentido, para poder passar pela comunidade do saber. Então, o aluno ele vai pegar os conhecimentos que ele tem sobre algo, vai colocar numa linguagem específica, numa estrutura específica, para apresentar para uma comunidade de saber. Tá? E vai ter uma banca que vai representar essa comunidade do saber acadêmico. E essa banca, quando o aprova, aprovou os conhecimentos que ele apresentou, o aluno, tá? Como sendo um conhecimento que entrou para a comunidade do saber acadêmico. A escola, nesse sentido, faz esse mesmo papel, mas muitas vezes eu não vou poder falar
da física que os físicos estão falando, por exemplo, no momento, para estudantes que estão entrando na escola. Eu posso até falar de uma perspectiva de divulgação científica, como muitas revistas fazem, tá? Mas, de qualquer forma, eu tenho que fazer uma transposição didática dos conhecimentos científicos que eu tenho para os conhecimentos escolares, para que o aluno da escola comece a ter acesso a esses conhecimentos. A transposição didática vai ser isso. Vai ser a transposição que eu vou fazer no sentido de pegar um saber científico e adequar ele didaticamente para um grupo de alunos ou um aluno que eu queira ensinar. Tá certo? Alguma dúvida quanto a isso, gente? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, momento de perguntas. Tá claro isso aí, gente? Tá claro? Ok. Então, vamos seguir adiante, pessoal, tá? E aí volta aquela velha pergunta. O que é a engenharia didática? Munidos desta concepção da escola francesa de didática, já posso definir o que constitui a engenharia didática e detalhar suas fases. A engenharia didática é um tipo de pesquisação participante em esquemas experimentais. E, segundo Pais, nela está implícita uma analogia entre o trabalho do pesquisador em didática e o trabalho do engenheiro com respeito à concepção, planejamento e execução de um projeto. Segundo Machado, tá? Quando ele cita Michel Artigue, tá? O termo engenharia didática, tá? Esse termo foi cunhado para o trabalho didático, que é aquele comparável ao trabalho do engenheiro, que para realizar um projeto preciso, se apoia sobre conhecimentos científicos do seu domínio, aceita submeter-se a um controle do tipo científico, mas ao mesmo tempo se vê obrigado a trabalhar sobre objetivos bem mais complexos que os objetivos depurados da ciência. E, portanto, a enfrentar praticamente com todos os meios que dispõe problemas que a ciência não quer ou não pode levar em conta. A engenharia didática pode ser compreendido como um esquema experimental, baseado sobre realizações didáticas em sala de aula. Isto é, sobre a concepção e a realização, a observação e a análise da sequência de ensino. Tá certo? Vamos avançar? O que é a engenharia didática? O termo engenharia didática é utilizado para designar uma metodologia de pesquisa utilizada no meio educacional. Enquanto metodologia, a engenharia didática permite a organização de sessões didáticas de curta, média e longa duração, pois viabiliza a organização das sequências didáticas que possam ser aplicáveis durante o processo formativo. Outra característica dessa metodologia consiste em viabilizar tanto ações docentes convencionais como ações de pesquisa. E, no último caso, ações relativas à produção de materiais didáticos. Tá? Vamos lá? Imagine que um professor pense em trabalhar um assunto específico, como, por exemplo, meio ambiente e ecologia com estudantes da 6ª série. Tá? Estou considerando o 3º ciclo. O assunto é parte do programa do sistema educacional em que este professor está inserido.
E, nesse caso, a engenharia didática funciona como metodologia para favorecer suas ações didáticas durante o momento de suas aulas. Por outro lado, se um pesquisador quiser compreender um determinado fenômeno, tá? Ou mesmo comprovar uma hipótese sobre as estruturas cognitivas envolvidas no processo de aprendizagem dos estudantes. Por exemplo, eu quero entender como um estudante, quais as dificuldades do estudante com respeito às operações matemáticas. Sobre o assunto, tá? Sobre o assunto que eu disse. Então, por exemplo, eu posso usar a engenharia didática como processo de investigação. Aqui na apresentação, eu coloquei um assunto diferente, meio ambiente e ecologia. Ou ainda, se o professor quiser entender aspectos da formação do professor relacionado ao tópico que está sendo ensinado. Nessas circunstâncias, a engenharia didática estará sendo utilizada como metodologia de pesquisa em educação, tá? Então, veja só, a engenharia didática ela pode ser um processo para o planejamento de um curso, de longa duração, média duração e curta duração. Mas a engenharia didática também pode ser utilizada para criar uma situação que constitui uma metodologia de pesquisa em didática, principalmente em didática, tá? Então, eu quero observar, numa situação de aprendizagem, como que o sujeito articula determinados conceitos, tá certo? Como que ele trabalha aqueles conceitos. Vamos adiante. E aí está a dita cuja, engenharia didática, tá? A Michelle Artigue, ela trabalhou durante 30 anos pesquisando os professores na França como trabalhavam o desenvolvimento de atividades didáticas e ela percebeu que, em termos de situação didática, um professor ele trabalha em 3 etapas: análise a priori, experimentação e análise a posteriori. O que ela chamou de análise a priori? Preparação das atividades, tá? Preparação de atividades. O que é a experimentação? É o momento da aula, né? Então, você vai preparar, vamos dar um exemplo, que eu costumo utilizar esse exemplo muitas vezes, tá? Digamos que eu sou um professor do Instituto Federal, tá? E eu estou num bar que tem ali perto, chamado Cantinho Acadêmico, sentado, tomando uma cervejinha, e, tipo assim, quando for mais ou menos 8h30 da noite, eu vou dar minha aula no Instituto Federal. Sou um professor de física, tá? Essa história aconteceu mesmo com um professor de física, colega meu, tá? E, de repente, ele chega e fala, bom, eu vou falar sobre gravidade hoje, mas como que eu vou ensinar esse conceito de gravidade? E, de repente, ele vê uma manga, que tinha uma manga em frente ao cantinho acadêmico, ainda tem esse pé de manga, a manga cai em cima do capô do carro. Pof! Caiu ali no capô do carro, amor. Daí o professor ele observa aquilo ali, eita, exemplo bom, vai ser maravilhoso para trabalhar a gravidade. Então, veja bem, ele já tem uma esquematização na cabeça dele. Então, no primeiro momento, ele está fazendo o quê? No primeiro momento, ele está imaginando como que ele vai apresentar a situação para os alunos dele. Tá? Então, era a análise a priori, era a preparação da atividade. Daí ele vai apresentar a atividade para o pessoal. Daí chega. Meninos, acontece o seguinte, eu estava ali no canto tal, sentado, observando o mundo, e de repente caiu uma manga em cima do capô do carro. O que foi que derrubou essa manga? Daí
né? Um menino levanta a mão. Daí ele, pensando que o menino vai responder, foi a gravidade, o menino responde, não, foi um passarinho. Ele bicou o caule da manga e a manga caiu em cima do carro. Então deu tudo errado no exemplo dele. Deu tudo errado naquele planejamento improvisado dele, tá? É por isso que Michelle Artig, ela observou que tinha um grupo de professores, depois de 30 anos de observação, que sempre conseguiam resultado melhor. E aqueles professores que conseguiam resultado melhor, eles tinham uma etapa anterior chamada análise preliminar. E essa análise preliminar é um processo que corresponde à análise geral dos aspectos envolvidos no ensino do conteúdo que se pretende ensinar. Nesta fase são estudados aspectos epistemológicos, tem a ver como aquele saber surgiu, a teoria do conhecimento específico do saber, socioculturais, os aspectos psicológicos, os aspectos ergonômicos. Ergonomia aqui é a ciência que trata do homem, da relação homem, máquina e carga de trabalho. Pode ser tratada aqui como homem, computador e carga de trabalho. Pode ser tratado como homem, ferramenta e carga de trabalho, que envolvem os conteúdos que se pretende ensinar, tá? Então, você começa a observar tudo, as experiências que deram errado, as experiências que deram certo, todas essas experiências. Então, é o momento do estudar tudo. Aí você vai para a segunda etapa, que é a análise a priori. Nesse momento, consiste na elaboração das sequências didáticas. São levados em consideração os dados coletados na análise preliminar, bem como as hipóteses do pesquisador sobre os fatores que podem ocorrer ao longo da aplicação de cada sessão de formação em um curso. Por exemplo, o Arthur Petroni, ele chegou para mim, tá? Eu sei porque ele está aqui na sala, ele chegou para mim e apresentou um projeto sobre o trabalho do último teorema de Fermat, apresentar isso como um curso, né? Então, eu tenho que entender todas as nuances que estão nesse aspecto para entender para qual público eu vou apresentar aquele curso, tá? Para definir qual o número de sessões que eu vou ter, né? Ou que atividades vou usar. Nessa etapa são desenvolvidos os materiais de apoio, como apostila, atividades, são pensadas todas as hipóteses como variáveis de controle de pesquisa. Por esse motivo, nessa etapa, intervenções e mediações são trabalhadas, bem como a formação de equipe de pesquisa. Tá? Vamos mais adiante. Terceira etapa é a aplicação das sequências didáticas desenvolvidas na etapa anterior, na análise a priori. A aplicação de sequências didáticas em curso de formação é o momento da realização de um curso. Nessa etapa, o pesquisador pode validar ou invalidar suas hipóteses didáticas, que foram estabelecidas ao desenvolver sua análise a priori. Então, quando você fez a tua atividade, tá? Você se torna, vamos dizer, de uma certa forma, similar àquele professor que teve aquela ideia brilhante, né? Sobre a manga que caiu em cima do capô do carro. Só que, veja bem, a ideia que ele achava que ia dar um bom resultado, deu um resultado péssimo. Ele não imaginava as hipóteses, ele não tinha feito um estudo preliminar sobre isso. E a análise a posteriori trata-se da verificação das hipóteses definidas na análise a priori, de modo que seja possível comparar as sequências didáticas com os resultados da experimentação. Em outras palavras, trata-se de uma confrontação do real em relação ao ideal. Tá? Análise a priori, geralmente, é uma coisa ideal, faz parte do mundo ideal.
tá? Eu me lembro uma vez que a Dinamar ela apresentou um trabalho de iniciação científica e um professor conhecido nosso, Gerardo Vasconcelos, ele começou a questionar, mas daí eu tive que explicar, na época, que havia uma análise preliminar, né? E essa análise preliminar seria, vamos dizer, uma parte anterior que pegariam as 3 etapas naturais e faria aquilo funcionar. Não é não, Gina? Faz tempo, tá? Então, veja só, as 4 etapas da engenharia didática, tá? Elas foram criadas e desenvolvidas para ser executadas no formato de uma pesquisa-ação, tá? Por que pesquisa-ação? Porque você pode, enquanto pesquisador, e muitas vezes eu era o pesquisador e o professor, intervir durante o processo. Nas videoaulas, há momentos em que você não vai poder intervir, e há modelos de videoaulas em que você pode interagir a videoaula juntamente com outros meios digitais, tá? Com outros meios, por exemplo, eu posso trabalhar o vídeo associado a um ambiente virtual de aprendizagem, como eu estou fazendo aqui nesse curso para as atividades assíncronas, tá? Então, são modelos que a gente escolhe, ok? Vamos avançar? A engenharia pedagógica designa um conjunto de processos posto para a produção sistemática e planejada de um produto ou ambiente de aprendizagem. Então, aqui a gente já vai falar de outra coisa. Engenharia didática se refere à preparação de uma aula, de situações didáticas, situação de aula. A engenharia pedagógica se refere ao desenvolvimento de um produto. Num certo sentido, esse conceito ele se assemelha ao conceito de designer pedagógico, tá? Mas o designer pedagógico, ele é baseado nos métodos e processos que eram desenvolvidos no exército americano, tá? Para poder fazer o treinamento do pessoal, tá? O pessoal hoje usa muito o designer pedagógico, tá? Hoje até se tornou um certo modismo, mas ele está mais associado à escola americana, tá? A engenharia pedagógica é mais associada aos processos da França, tá? E aqui no Brasil, as pessoas pouco sabem sobre engenharia pedagógica, tá? Na França, por exemplo, as pessoas utilizam muito a engenharia pedagógica como designer pedagógico para desenvolver produtos educacionais. A engenharia pedagógica designa um conjunto de processos posto para a produção sistemática e planejada de um produto ou ambiente de aprendizagem. Esses processos vão da análise inicial até as necessidades para livre manutenção e atualização contínua até o produto final. Se trata de um domínio das ciências educacionais e se usa esse termo para designar qualquer ação para a concepção de desenvolvimento de produtos ou ambientes de aprendizagem. Não existe unanimidade entre os autores que trabalham nesse domínio sobre a especificidade dada aos termos da engenharia pedagógica e ao design pedagógico. Lá fora existem especializações e cursos específicos de engenharia pedagógica, tá? Aqui no Brasil há um preconceito quanto ao termo engenharia, tá? Mas a engenharia pedagógica, ela é focada no desenvolvimento de produtos educacionais. Às vezes, a engenharia pedagógica, ela se associa à engenharia didática, como nesse artigo em que menciono essas ações, tá? Vamos adiante. E aqui já a engenharia pedagógica, como ela é. Primeiro, análise preliminar. Compreender e coletar dados sobre os conhecimentos e saberes envolvidos, as concepções pedagógicas
e as estruturas midiáticas mediante o problema tecnológico em questão, tá? Então, se eu quero desenvolver uma tecnologia didática, então eu tenho que entender tudo isso inicialmente. Concepção sobre o designer pedagógico. A partir das estruturas acima expostas, é definido um designer pedagógico que constitui uma solução aos questionamentos que uma tecnologia visa responder. A partir desse design, se desenvolve uma arquitetura que deve contemplar material para a formação do usuário. Indo além disso, esses materiais devem levar em conta não só a formação do ponto de vista instrumental material, mas também do ponto de vista conceitual, visando o resgate dos aspectos epistemológicos, mediante ideias pedagógicas e midiáticas, no sentido da mediação cultural e os meios de comunicação. Tá? Então, quando eu falo mediação cultural aqui, eu estou falando daquela mediação dos artefatos culturais. Tá? Terceira etapa, vamos lá. Realização do material. Após a fase do designer, ocorre a implementação do ponto de vista material midiático, do material midiático. Tá? Então, daí a parte de implementação mesmo, que foi pensado tudo sobre o sistema ou o conjunto de ações que você pretende desenvolver, é a parte de implementação. D, validação. São as averiguações sobre o produto implementado e produzido a partir de pilotos, tá? Testes de usabilidade, análise de ergonômica. Não se esqueça que ergonomia é a ciência que trata da relação homem-máquina e carga de trabalho. Tá? Análise ergonômica para correção e revisão nas perspectivas de modelagem de conhecimento e os saberes que se pretende ensinar. Aqui são discutidas concepções pedagógicas, bem como a modelagem midiática. Difusão são as estratégias de distribuição do recurso tecnológico, tá? Como que eu vou direcionar a distribuição? Tá? Vou fazer pela internet, vou fazer por meio de material impresso, vou fazer por meio de livros, tá? Vou fazer por meio de vídeos. E a gestão do produto consiste na administração, reparação e evolução de recursos tecnológicos ao longo do seu tempo de vida. Porque quando você faz um produto educacional, ele tem um tempo de vida. Ele não vai durar a vida toda. Vai chegar uma hora que você tem aquele produto ele precisa ser atualizado, precisa ser renovado. Por exemplo, nós estamos fazendo já a filmagem das aulas, a partir do momento da gravação, tá certo? Então, nesse momento da gravação, nós estamos criando material que pode ser material pedagógico, inclusive. Mas aquilo tem um tempo de vida. Eu não posso, daqui 10 anos, estar passando esse material. Eu posso melhorar, mas eu não posso estar passando o mesmo material. Tá? Vamos avançar? E essa imagem, tá? É uma comparação entre os dois processos, a engenharia pedagógica e a engenharia didática. Enquanto a engenharia didática tem uma análise preliminar, né, com respeito à preparação de uma aula, eu posso aproveitar isso numa engenharia didática para desenvolver um produto. Posso também ter a concepção do designer pedagógico enquanto uma análise a preparação de material didático, tá? E essa realização do material didático, tá? É o momento em que eu estou fazendo a atividade, tá? Eu posso ter uma validação através de uma experimentação. Por exemplo, esse curso, ele é um curso experimental,
tá? Porque ele nunca foi ministrado, ele está sendo concebido, tá? Então, ele, vamos dizer, enquanto engenharia pedagógica, ele está passando por um processo de validação. Enquanto engenharia didática, está ocorrendo uma experimentação, tá? Com os alunos. Os alunos estão experimentando esse material, estão testando esse material. E a difusão envolve o quê? No caso da engenharia pedagógica, a difusão envolve a distribuição e a gestão de erros, tá? Que eu chamo de gestão do produto, tá? As correções que me permitem criar a versão 1, a versão 2, a versão 3, e a análise a posteriori, no caso da engenharia didática, é uma comparação entre a análise a priori e a experimentação. Quando eu comparo os dois para ver o que aconteceu, eu vou verificar o que deu certo e o que deu errado, tá certo? É nesse sentido que eu tenho esse controle, tá bom? Vamos adiante? E aí, as considerações finais, tá? Eu faço da seguinte forma: o uso das engenharias didática e pedagógica de modo interativo para desenvolvimento de videoaulas, levando em conta a cultura digital, pode ser significativo para os que pensam poder desenvolver e utilizar vídeos enquanto experiências de ensino e aprendizagem. Tá? E agora, só para o slide final. Tá? Pronto. Aí estão as referências, passa para o próximo. Tem coisa que eu copiei 2 vezes aí, ó. Sem querer, foi falha minha aí, mas estão aí os links dos materiais. Esses materiais estão acessíveis na web, tá? Eu fiz questão de pegar materiais acessíveis na web para que vocês tenham acesso. Eu coloquei numa pasta no Moodle para que vocês vissem, mas só que a pasta deu um problema no Moodle, então não deu para colocar, mas os materiais, eles estão aí, gente. Tá certo? Então, essa foi a apresentação. Perguntas e dúvidas. Vamos lá? Bom, então vamos ver aqui, eu vou fazer uma leitura aqui, né? Fazer uma leitura aqui das falas, né? O Lucas Feitosa, sim, dá para acompanhar. Os conceitos não são comuns na nossa área. Estou buscando definições ao mesmo tempo, né? Espero que possa ajudar. Deixa eu ver aqui. Lucas, de novo, a diferença essencial entre engenharia pedagógica e engenharia didática é o primeiro ser focado em produtos de ensino e o segundo, produto aula, especificamente? Exatamente. Exatamente. Lucas, basicamente, são essas questões. Enquanto a engenharia didática, ela se foca na ideia das aulas que eu tenho que preparar, a engenharia pedagógica, ela se foca num produto, tá? E por que eu estou falando dessa questão da engenharia pedagógica? Porque, às vezes, o produto da engenharia pedagógica não é um produto educacional. Às vezes, o produto da engenharia pedagógica é um jogo, tá? Em que eu tenho um cockpit de um carro. Tá? Então, de repente, o cockpit de um carro, para me ensinar a dirigir, lembra aquele simulador? Aquele simulador que o pessoal usa nas autoescolas? Tá. Eu sei de grupos que desenvolveram esse simulador fora do Brasil, nos Estados Unidos, tudo mais, com a finalidade de ensinar as pessoas a dirigir. Tá? Então, nesse caso, o cockpit, ele entrou com uma finalidade
que não é essencialmente educacional, é ensinar uma ação como dirigir um carro, mas o ensinar aquele processo exige produtos de ensino, tá? Então, por exemplo, no caso da videoaula, ela pode se apresentar como um produto tanto de engenharia didática quanto de engenharia pedagógica, tá certo? Vamos ver mais aqui. Tudo vai depender. Bom, pensei que ia haver mais perguntas, mas eu posso abrir agora para perguntas, pessoal. Pode fechar aqui, Luciano. E vamos lá, gente. Façam perguntas. Alguma pergunta, pessoal, que vocês tenham, que vocês queiram fazer? Boa noite, professor. Aqui é o Lucas, de novo. Lucas. Para eu conseguir construir perguntas, eu ainda preciso me acostumar com as definições. Eu estava tentando aqui acompanhar enquanto a aula ocorria. É a primeira vez que eu tenho contato com esse tipo de conteúdo. E no começo, as definições aí originárias da pedagogia, ainda não ficou claro para mim um mapa mesmo de definições que excluam umas às outras. Mas aí, infelizmente, eu consegui construir essas perguntas depois de entender melhor como uma definição exclui a outra mutuamente e assim por diante. Até lá fica difícil construir Tudo bem. Melhor. Eu preciso de material, na verdade. Eu acho que o melhor jeito é ler calmamente sobre cada uma das definições e tentar separar o que é uma coisa e o que é outra. Tudo bem. Tem um artigo que eu deixei, né, que está, inclusive, na bibliografia, o link, tá? Que é o artigo que eu uso mais, que foi um artigo que eu fiz, tá? É o Santana, tá? 2009. Dê uma olhada naquele artigo, porque naquele artigo eu falo sobre esses conceitos, e uma coisa que eu vejo é a seguinte: para os estudantes, muitas vezes, de graduação, eu percebo uma certa dificuldade deles se imaginarem realizando alguma ação efetivamente, tá? Então, eu penso que, vamos dizer assim, no transcorrer do curso, vocês vão ver todas essas questões em termos de mobilidade, de conceitos, de ideias, tá certo? Então, vocês vão estar averiguando essas questões. Porque, por exemplo, eu posso preparar uma engenharia didática para uma videoaula, assim como eu posso preparar uma engenharia pedagógica para uma videoaula ou para um conjunto de videoaulas, tá? E no momento em que eu preparo aquele processo, tá? Eu posso adotar, vamos dizer, metodologias completamente diferentes em função do produto que eu tenho para poder realizar, tá certo? Então, eu não sei se ajudei a esclarecer ou se coloquei mais nó na tua cabeça, mas eu espero que durante a quinta aula, a aula de amanhã, que já vai envolver a produção, já vai começar a envolver a parte da produção de vídeo, e as aulas da próxima semana, isso comece a ficar bem claro, sabe? Perfeito, professor. A leitura vai ajudar sim. Eu vou baixar o artigo aqui. Tudo bem. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação, algum questionamento? Fique à vontade. Professor Rogério, eu achei muito interessante, eu sou pedagoga, então tenho mais familiaridade do que o Lucas, né, nas discussões, mas achei muito interessante essa ideia da engenharia pedagógica, né? Eu fiz um curso ano passado com uma professora Lilu, do design, em que ela trabalhou isso conosco, essa produção, né? Então, foi muito interessante porque você está nesse caminho, né, de uma outra forma de produzir, a didática a partir de outros conhecimentos, né, que a arquitetura do design nos permite. Então, eu achei muito interessante, e essa junção com a aprendizagem vigomartiana, né, que eu acho que Sim.
E foi muito interessante. E, assim, eu quero colocar que eu estou tendo dificuldade realmente em fazer as tarefas, mas eu estou percebendo também que cada aula ela é possibilitadora para eu pensar. Sua aula de hoje vai ser importante para pensar o assunto de ontem, tá entendendo? Desse design, desse instrumento que você me passou hoje, tá entendendo? Então, isso me deixou mais tranquila, né, para eu produzir aquele assunto, que eu tenho um pensamento, a ideia da didática, da engenharia da didática, me possibilita pensar melhor nessa construção de elementos de multimídia. Então, gostei bastante. Ótimo. E uma coisa que eu faço como observação, no programa da pós-graduação, na FACED, no NIME, né, eu trabalho com pesquisa em educação, né, como um todo. Mas quando o assunto é produtos educacionais, tá? Eu tenho um carinho especial para esse questionamento. A engenharia pedagógica, por exemplo, não é uma área muito conhecida ainda. O que nós temos hoje é o pessoal que faz IAD, usando conceitos de engenharia pedagógica para poder realizar designer instrucional, né? Que, na realidade, não é exatamente o design instrucional, é a engenharia pedagógica de um curso, tá? Eu não vejo, por exemplo, um curso de pedagogia aqui do Brasil que se especialize nessa questão, tá? E não vejo, muitas vezes também, eu vejo, sim, o pessoal da computação e do design associando essa ideia, tá? A Renata está falando que essa noção de produtos educacionais é completamente nova, mas se você for olhar na nossa realidade, desde os tutoriais até os manuais, tá? São produtos que exercem alguma engenharia pedagógica, tá? Então, a função deles é também passar a engenharia pedagógica, mas também a gente tem que pensar que aqueles produtos, eles são feitos em função desses designers que são desenvolvidos em vários países. Boa parte dos produtos que hoje nós utilizamos, tá, são produtos de engenharia pedagógica. Lá fora, né, se costuma, na Europa principalmente, se costuma fazer encontros de engenharia pedagógica para discutir especificamente essa temática, tá? E aí eu posso dizer para você que uma das minhas ideias na Faculdade de Educação é tentar apresentar, tá, ao meio educacional esse tipo de ação. Uma das ideias que eu tenho no programa de pós-graduação em educação é a gente conseguir estabelecer essa área. Esse ano a gente vai estar começando o mestrado na UFC Virtual sobre tecnologias educacionais. Então, uma das coisas que eu pretendo trabalhar, justamente nesse mestrado, é essa perspectiva. O Luciano, ele está colocando uma questão agora, né? Professor, a criação de uma videoaula sobre determinado assunto já pode ser considerado uma transposição didática? Pode sim. Pode sim. Dentro dessa perspectiva de transposição de saberes, tá? Numa videoaula, o que eu vou tentar ver se eu falo, Dina. A Dina está fazendo uma pergunta para mim. Poderia demonstrar o processo em uma videoaula? Poderíamos. Inclusive, essa é a ideia, que a gente crie, que a gente comece a criar esses elementos. Então, vamos pensar, me dá um assunto, Dina, sobre o qual eu poderia fazer uma videoaula, mas um assunto que eu tenho um certo domínio? Mídia. Tudo bem. Então, vamos lá.
mídia, mas ela ainda não especificou qual aspecto de mídia eu posso tratar. O que poderia especificar? Puxando a aula de ontem, sim, mas eu estou pedindo para poder me dar um assunto específico, porque eu não posso trabalhar sobre assuntos gerais, sabe? Isso acontece muito. Muitas vezes eu falar sobre um assunto que é um assunto geral, mas me dê um termo de mídia específico, tá? Hipermídia, pronto. Hipermídia já é um assunto. Eu posso falar sobre hipermídia, tá? E digamos que eu, para poder mostrar, primeira coisa que eu tenho que pensar, tá? Se eu for fazer essa ação. Primeira coisa que eu for falar. TV não é hipermídia propriamente, faz parte da hipermídia, tá? Vídeo sob demanda é parte da hipermídia, tá? Um canal no YouTube é parte do processo de hipermídia, tá? Então, eu poderia, vamos dizer, pensar uma temática específica sobre o uso desse canal. Então, vamos dizer assim, eu posso, em primeiro lugar, eu tenho que reunir elementos para que os meus alunos eles possam fazer ações de hipermídia, tá? Tá. Então vamos pensar uma questão mais ou menos assim. Se eu quiser, eu posso definir como produto educacional um canal no YouTube cuja temática seja hipermídias educacional. Esse vai ser o meu produto. Não é uma videoaula. É o meu produto. Mas é um produto que vai ter vários produtos, tá? Por exemplo, uma das coisas que eu tenho que fazer, em primeiro lugar, é a criação do canal, tá? Então, quando eu vou criar esse canal no YouTube, tá? Quais são os processos que eu faço? Já começa por aí, né? Já começa por aí. Quais são os processos que eu faço? Tem que pensar nesses processos. Porque eu vou fazer, por exemplo, os meus alunos desenvolverem o canal de hipermídia deles, tá? Pensando em trabalhar um tipo de mídia específica, tá? Um tipo de hipermídia específico. Então, a temática deles é discutir hipermídia. Aí eu posso pegar um exemplo, um dos temas que eu mais gosto, que eu estou gostando atualmente, e que eu tenho investigado há algum tempo, é a estética do cordel, né? Então, eu posso fazer um canal de hipermídia, cujo a discussão seja hipermediática sobre uma temática regional. Então, a ideia do canal seria, o canal poderia chamar de Cordelando, né? Poderia chamar o canal de Cordelando, poderia, vamos dizer, criar uma série de videoaulas definindo a ação de mídia, tá? Como uma ação de cordel, tá? Fazendo videocordéis, tá? Então, de repente, eu vou transformar esse canal já num canal hipermediático, tá? No qual eu vou ter um desenhista que vai fazer os desenhos dos cordéis, vou ter uma equipe que vai definir uma pauta para cada um desses vídeos, e dentro dessa pauta, ela vai ser apresentada na forma de cordéis, tá? Então, eu começo a estudar tudo sobre aquele assunto cordel para poder ver a temática que está em questão, tá? Então, vendo essa temática que está em questão, então eu tenho que pensar de quando vai ser a periodicidade
daquele canal. Eu vou estar lançando o vídeo uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por mês, tá? Eu tenho que pensar em atrair temas que atraiam o meu público, tá? Então, esse público, vamos dizer assim, ele vai ter que ter um suporte de resposta. Eu estou fazendo a engenharia pedagógica de toda a estrutura do canal, tá? Então, a partir daí, você pode ver, eu não sei se dá para o Luciano colocar os slides de volta. Eu queria que ele fosse naquela parte da engenharia pedagógica, que eu vou tentar, vamos dizer aqui, falando, eu vou, como diz o povo do cordel, eu vou cantando, tá? Então, veja bem, cordel é um assunto hipermediático. Você tem o sonoro, né? Que é a questão do cantador, né? Você tem o desenho, tá? Que é baseado na xilogravura, tá? Você tem uma temática, porque o cordel, ele como instrumento de mídia, tá? Ele é um instrumento da mídia popular, tá? Como instrumento de mídia, ele pode levar várias temáticas, tá? Então, pronto, essa imagem, pode deixar aqui nessa imagem, perfeito. Então, veja bem, análise preliminar minha, tá? Do produto canal de cordel, cordelando, que eu estou imaginando aqui comigo, tá? A análise preliminar do produto canal, tá? Vai envolver a equipe de trabalho, tá certo? Vai envolver uma série de concepções com respeito a produto audiovisual, a produto imagético, que no caso vai ser os desenhos baseados em xilogravuras, tá? Vai envolver o vídeo cordel, que vai ser um cordel passado em vídeo, tá? Então, aí eu estou adotando uma estética do cordel, tá certo? A concepção do designer pedagógico que eu estou tendo, tá? Então, vai envolver pessoas que vão tratar do designer do canal, pessoas que vão tratar do designer de cada vídeo, tá? Da realização dos materiais, eu vou ter uma equipe toda para poder desenvolver aquele material, tá? Essa equipe vai envolver a pessoa que vai trabalhar com animação, a pessoa que vai trabalhar com a colocação dos produtos no canal, vai fazer as edições também. Vou ter que contar com um grupo da música que vai fazer a parte musical, tá? Para ser colocada no vídeo animação do cordel, tá? Aí eu vou para a parte de validação, eu vou testar esse material. Daí a difusão se dá no próprio canal, mas eu tenho que ter uma divulgação em diversas plataformas e diversos meios, e eu vou ter que ter uma gestão desse produto. Agora, para fazer um vídeo específico, eu posso ter uma engenharia didática, porque um vídeo desse canal Cordelando, ele pode ser um vídeo específico sobre uma temática, e essa temática pode ser, de repente, o valor do cordel na cultura popular. Então, eu vou ter uma análise preliminar, eu vou ver como que na cultura popular as pesquisas, eu vou levantar as pesquisas, vou levantar tudo sobre aquele assunto. Depois eu vou para a análise a priori, que é o momento da preparação dos storyboards, a preparação das atividades, tá? Que eu vou veicular numa aula.
Daí, a experimentação vai ser o momento em que eu vou fazer uma formação piloto. Aí é importante observar, nessa experimentação, eu preciso ter um meio para validar aquele produto. Eu tenho que ter uma forma de validar aquele produto. Eu preciso ter uma avaliação, eu preciso ver se o sujeito ele aprendeu aquela temática que foi proposta, tá? Não basta somente ministrar aquilo, mas eu preciso ver se eu atingi aquele objetivo. São duas coisas diferentes, tá? E a análise a posteriori é justamente essa avaliação, que vai me permitir confrontar a atividade planejada com aquilo que se pretendeu obter, ou se a pessoa adquiriu aquele saber a ensinar. Então, isso pode ser um vídeo, tá? Dentro dessa engenharia pedagógica de grande porte do canal, tá? Mas eu posso tratar o vídeo também como se ele fosse produto, pensando a análise preliminar do vídeo em si, tá? Em termos de produção material. Eu posso pensar a concepção do designer pedagógico. Eu estou adotando aí uma estética já do cordel, tá? Então, o próprio cordel, o vídeo cordel vai ser utilizado, tá? A realização do material vai ser uma história, tá? Que vai ser realizada de videoanimação. E aí eu preciso ter uma narrativa, tá? Que vocês vão ver nas aulas com a Daniele, vocês vão ver muito essa questão da narrativa que precisa ser criada, né? Essa narrativa, a gente tem que passar pelo gosto popular, fazer um teste para poder validar, ver se o pessoal gostou, se não gostou, se achou legal, se não achou legal. Depois que foi feito isso, tá? Aí a gente pode liberar para difusão e pode fazer daí a gestão do produto no canal, tá? Essa história vai ser usada até quando, né? Até quando a gente vai utilizar essa história? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Tem produtos que têm uma maior duração, tá? Por exemplo, não sei se vocês curtem desenho animado, né? Videoanimação, mas, por exemplo, quando eu olho os Simpsons ainda hoje têm uma duração grande para mim, tá certo? A difusão deles é longa, né? Então, dentro dessa perspectiva, tá? Eu posso pensar também uma engenharia pedagógica, até mesmo para vídeos que não são necessariamente educacionais. Tá bom? Eu não sei se eu consegui ser claro dentro da explicação que está sendo dada hoje. Tá? Pessoal, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar, gente? Tem mais alguma coisa? Estou fazendo aqui o exercício mental, eu estou quase já vendo o cordel andando aqui. O duro que eu sonhei hoje à tarde, no momento em que eu descansei um pouquinho, eu dei um sonho, eu sonhei que estava fazendo um canal de vídeo cordéis. Eu estava pensando nisso. Eu estou ainda pensando se eu vou fazer, né? Porque eu acho que pode ser, vamos dizer, algo interessante, né? Eu estou pensando sim, Natália. Estou pensando sim. Porque pode ser uma coisa interessante, sabe? É uma forma da gente levar discussão sobre várias questões da sociedade, né? Pessoal, eu acho que por hoje é isso. Tem atividades assíncronas, mas eu vou dizer para vocês que me deu um desgaste hoje. Eu vou pedir para o Luciano apresentar os 2 fóruns que eu coloquei lá, tá? Então, por hoje, é isso, pessoal.